Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de aula por meio das aulas online e hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de português com uma retomada no nosso conteúdo da semana passada. A semana passada a gente estava trabalhando sobre a fábula do leão e o mosquito, lembram? Lá da página 52. Hoje nós vamos continuar respondendo os exercícios da página 54, 55 e 56 do nosso livro didático. Vamos lá? Eu vou fazer um apanhado, como eu sempre faço, das atividades de hoje. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão entrar em contato com a professora para que eu possa tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Lá na página 54, o nosso exercício número 6, ele pede para você reescrever as palavras que estão destacadas, que são os sinônimos. Professor, o que é sinônimo? Sinônimos são as palavras que têm o mesmo sentido ou um sentido semelhante, tá bom? Então, lá na letra A, por exemplo, está falando assim: era uma vez um minúsculo mosquito. A palavra minúsculo está sublinhada, ou seja, está destacada, está em negrito. Você vai reescrever essa frase, substituindo a palavra minúsculo por uma outra palavra que seja um sinônimo, ou seja, que tenha um sentido igual ou semelhante a essa palavra. Na letra B também você vai fazer isso, na letra C e na letra D, substituindo as palavras que estão em negrito por uma palavra que tem um significado igual ou semelhante. Na número 7, você vai marcar um X onde está explicando o comportamento do mosquito lá no texto. Então, você vai fazer uma retomada lá na página 52, ler o texto e ver qual que era o comportamento do mosquito e vai marcar um X. Crianças, na questão número 8, vocês vão voltar lá no texto, ler novamente e responder para mim por que o leão não conseguiu esmagar um inseto. Na número 9, a gente vai trabalhar sobre as fábulas e o moral da história. Professora, o que é moral da história? O moral da história, crianças, as fábulas elas sempre são geralmente textos curtos e que trazem no final dela um ensinamento. Esse texto que a gente está trabalhando, a fábula do leão e do mosquito, traz lá no final um ensinamento, uma moral, que diz assim, que nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Esse é o ensinamento que essa fábula quer nos trazer. Então, lá na página 55, vocês vão vão responder a questão número 9, a letra A e a letra B, com base nessa moral da história. Aí você vai responder para mim, de que outra maneira essa moral pode ser escrita? Você vai escrever novamente essa moral e de outra maneira. E na letra B você vai escrever uma frase que possa substituir essa moral do texto. Crianças, na questão número 10, nós temos 6 frases e eu quero que vocês observem o texto novamente e vocês vão enumerar de acordo com a ordem dos acontecimentos lá na história. E você vai ver o que aconteceu primeiro, professora. Ah, essa frase aqui aconteceu primeiro. Esse acontecimento aconteceu lá primeiro, então ela é o número 1. Depois, o número 2, o que é que veio depois no texto? Você vai observar o que é que vai acontecendo no texto e vai marcar, enumerar as frases de 1 a 6 na questão número 10, tá bom? Crianças, agora vamos lá para a página 56 responder as atividades desta página. Nessa página, para vocês conseguirem responder os exercícios, vocês vão observar 2 textos que a gente vai fazer a comparação. A gente trabalhou lá na página 32, aquele texto sobre a orquestra, que é uma história em versos. E também trabalhamos agora a fábula do leão e o mosquito. Vocês vão ler os 2 textos e realizar uma comparação dos dois para conseguirem responder os exercícios da página 56, tá bom? Na número 1 da página 56, você vai observar as características e os 2 textos e vai marcar um X qual característica está em cada texto. Por exemplo, a primeira característica que está descrita na atividade. O texto é contínuo, as frases vão até o final da linha. Aí você vai observar o texto orquestra,
que é um texto escrito em versos, e vai observar o texto O Mosquito e o Leão e vai dizer para mim qual dos dois acontece essa característica. Depois você vai fazer isso com as outras características que estão descritas. Na número 2, você vai responder qual dos dois temas não pode ser chamado de poema e por quê. A gente já estudou o que é um poema, né? Você vai observar os dois textos e vai ver. O texto Orquestra é um poema? O texto que a gente está trabalhando agora, O Leão e o Mosquito, é um poema? Aí você vai dizer qual que não é um poema e o porquê. E depois, na número 3, você vai responder quantos parágrafos há no texto O Mosquito e o Leão. E na número 4, você vai identificar os versos que pertencem ao narrador e as que pertencem aos personagens. E você vai pintar as frases que estão, os versos que pertencem ao narrador, você vai pintar de azul. E as que pertencem aos personagens, você vai pintar de verde. Qualquer dúvida, você pode me chamar, estou à disposição. Pode fazer a atividade com tranquilidade, postar lá na plataforma ou enviar no grupo do WhatsApp para quem não tem acesso na plataforma, tá bom? Qualquer coisa, estou aqui. Um beijo e até a próxima aula.